Hi guys, olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Anjos do Apocalipse 14. Yahweh Shalom Elion, a paz do Altíssimo seja sobre ti que nos acompanha no Brasil, Angola, Moçambique, Portugal e em qualquer ponto desse imenso planeta Terra. Quem vos fala é o Atalaia, o peregrino Conda. Provavelmente já tenhas perguntado ou ouvindo alguém a perguntar: mas quando é que realmente o Messias voltará? Uns pela cegueira, riqueza, ciência, pobreza e até mesmo pelo sofrimento dizem: o Messias jamais voltará. O desespero é tanto, muitos chegam a desistir na fé. Eu convido, se queres perceber quando é que realmente o Messias voltará, pegue na tua Bíblia uma caneta, uma folha em branca. Vamos juntos perceber quando é que o Messias voltará. Dá um stop no vídeo e pega neste material que eu disse. E aproveita também o instante para te inscreveres no canal, ativar o sininho e dar um like. Porque muita coisa vai acontecer nesse canal e tu não podes ficar de fora. Aí está o Evangelho, aqui fala o Atalaia. A primeira pergunta, feita diretamente para o Messias sobre quando é que ele havia de voltar, foi feita para tentar o Messias. E vamos já abrir a nossa Bíblia para vermos sobre isso, mas antes vamos orar. Glorificado, Pai, seja o teu santo nome, tu que te encontras no oriente dos céus, honra, glória e poder no mais alto monte em que estás. Derrama tua sabedoria sobre nós. E peço também que nos guie a verdade e a toda a verdade, seja com o teu povo espalhado nesse planeta e principalmente ao teu povo predileta, os judeus ou Yaldins, se com eles e conceda a paz em Yahushalá. Em nome do Messias lhe suplico com fé. Amém. Mateus 16, no versículo 1, diz assim: e chegando, o objetivo de fazerem essa pergunta é apenas para tentar o Messias. A pergunta clara encontra-se no livro de Lucas 17, versículo 20. Diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Yad-Ha-Wah. Aqui, Yad-Ha-Wah, Deus. Ou seja, eu estou a falar YHWH em hebraico. Yod-He-Vav-He-O, Yad-Ha-Wah. Hebraico novo e antigo. Ok, quando havia de vir o reino de Deus. E é isso que nos leva a fazer o vídeo. Quando havia de vir o reino de Deus. Razão pelo qual, no versículo 22, como a pergunta foi feita apenas para o tentar, o Messias diz: dias virão em que desejareis ver a vinda do Filho do Homem e não o vereis. Isso nos leva ao sermão profético, que após um culto restaurador, ao contemplarem o templo, os discípulos disseram: Messias, mestre, mas que beleza! Esta afirmação, mais a pergunta anterior, fez surgir o sermão profético. E para o sermão profético ser dito, então foi necessário uma outra pergunta. E essa se encontra no livro de Marcos 13, o versículo 4. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Quando será o fim, né? Que eles querem saber. Quando é que será o fim de tudo? Mas, para além de saber o fim de tudo, tem que haver sinais. Então, que sinais haverá? É daí que o Messias começa a descrever, mas começa a falar sobre o quê? Sobre os sinais nos versículos subsequentes. E sobre quando, a resposta está no versículo 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok. Quando é o dia e hora, ninguém sabe, mas você tem que ficar atento, porque isso é profecia. O Messias está a falar, o dia e a hora, ninguém sabe. E tu fique bem atento com isso. Dia e hora, ninguém sabe. Mas eu lhe disse que vamos ver que o Messias falou quando que ele virá. Tu lembras-te das regras sobre profecias?
Essas regras foram dadas, aos zambujeiros. Tu sabes quem são os zambujeiros? São os adventistas do sétimo dia, ou seja, os que guardam os mandamentos do Altíssimo, mas não são judeus. Eles guardam os mandamentos, mas não são judeus. Então, e não só a eles, mas também aos Yaldins. Os Yaldins, tu sabes quem são Yaldins, né? Já anteriormente disse, judeus, Yaldins, judeus. Ou seja, Yaldim vem é do hebraico, vem povo de Yad HaWawha. Yad HaWawha, povo de Yad HaWawha, ou povo de YHWH, Yaldins. Uma das regras, vamos aqui só pegar algumas, uma delas, das primeiras, se encontra no livro de Apocalipse 14, que diz sabedoria e paciência. Aí o Eterno coloca como uma codificação sabedoria e paciência para o povo. Unir o Antigo e o Novo Testamento como sendo um só livro. Isso encontra-se no livro de Mateus 13. Quem disse isso é o Messias diretamente. O terceiro elemento que nós vamos pegar aqui, o elemento que nos ajuda aqui nas profecias, é mandamento sobre mandamento, regras sobre regras, um pouco aqui e um pouco ali. Isso se encontra no livro de Isaías 28. Então vamos voltar no nosso estudo. Em Isaías 29, diz assim: toda visão vos é como um livro selado. Ok, as profecias, né? Essas visões todas, são como um livro selado. Tu não podes perceber assim de nada. Isso é só para aqueles que temem ao Altíssimo. Um qualquer não pode compreender isso. Leia as profecias e não entende nada. E não pode mesmo entender. Mas aqueles que amam o Altíssimo, que obedecem às suas orientações, os seus preceitos, guardam os seus mandamentos, esses sim, o Altíssimo lhes concede as chaves de como se estuda a Bíblia. Mas os incautos e os indoutos não podem nunca perceber, não podem mesmo. Ok, a primeira pergunta na Bíblia sobre a vinda do Messias encontra-se no livro de Daniel. E quem suscita essa pergunta foi um anjo. Mas antes vamos abrir o livro de Daniel 8, versículo 3, para chegarmos na pergunta, só pegar aí o entendimento. Daniel 8, o versículo de ler 3. Abre então a tua Bíblia. No versículo 3 diz assim: levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro. Daniel estava tendo uma visão. Viu um carneiro. O que é um carneiro? Aqui nesta visão. Se você não guarda os mandamentos, você não pertence ao grupo dos Yaldins ou então dos zambujeiros. Dificilmente você vai entender o que esse carneiro significa. Ou seja, você não entende o que é carneiro, o que é isso? O que é um carneiro? Vamos pular para o versículo 5. Diz assim: estando eu considerando, eis que um bode, ok, para além do carneiro, aparece-se-lhe a Daniel mais um bode. Um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, que o bode vinha em grande velocidade. Vamos pular para o versículo 7, diz assim: e o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro. Olha só, feriu o carneiro, ou seja, aniquilou o carneiro. Quer dizer, o carneiro já não existe mais. Agora, a nossa atenção fica agora no bode, tá bom? O bode aniquilou o carneiro. Agora vamos ver o que vai acontecer. Versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiu no seu lugar 4 também notáveis. Ok. Nós não terminamos o versículo anterior, mas aqui o versículo 8 está falando de que o bode tinha chifre, quebrou este chifre e nele se levantaram 4 chifres. E de uma, estamos no versículo 9, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Ok. De repente ele começou a observar o chifre e viu que estava a sobressair mais outra ponta. Isso é, Daniel viu que estava a sobressair mais uma outra ponta, a ponta pequena. No versículo 10, se engrandeceu até ao exército do céu
e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou. Quer dizer, a ponta cresceu tanto e deitou o exército do céu por terra. E no versículo 12 diz assim: o exército lhe foi entregue, ainda tomou conta do exército com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Ok, essa ponta pequena lança a verdade por terra, persegue o exército dos céus e ainda acaba com os sacrifícios contínuos. Quer dizer, lá no tempo de Yahushua, se fazia sacrifícios e esses sacrifícios cessaram por causa dessa ponta pequena. Essa ponta pequena, tendo em conta o poder que ele tinha, fez cessar o sacrifício contínuo, diz o versículo 12. Vamos no versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão de contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ok. Um dos anjos pergunta ao outro anjo para informar a Daniel: até quanto durará a visão? E ele disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quer dizer, uma pergunta surtiu um conhecimento de que se precisava esclarecimento, e no esclarecimento veio mais outra situação. E isto aqui no versículo 15, aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entender. Quer dizer, Daniel ouviu tudo isso, não entendeu. Eu não sei se tu do outro lado entendeste alguma coisa. Tenho certeza que não. E eu também não entendi. Está a se perguntar uma coisa, fala-se de outro assunto, depois pergunta-se para que se dê o entendimento, mas ainda surgiu mais outra coisa. Daniel não entendeu. Daí, vamos pular para Daniel 9. Aqui houve um conjunto de situações que o anjo aí foi falando, mas Daniel 9, no versículo 1 diz assim: no ano primeiro de Daniel. No versículo 4 diz assim: e orei ao Altíssimo, meu Yadha-Wahá, Deus. Então Daniel orou a Yadha-Wahá, ou a Deus. Vamos pular para o versículo 21, diz assim: estando eu, digo, ainda orando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então Daniel vai dar continuidade, porque ali a visão acabou, mas Daniel não entendeu nada. É daí que Daniel começou a orar, para perceber bem sobre o assunto. E Gabriel surgiu para lhe esclarecer. Versículo 24 diz assim: o anjo Gabriel agora vai começar a falar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ok. Aqui Daniel, o Gabriel, começa a informar a Daniel dizendo que estão determinadas 70 semanas. Essas semanas estão determinadas é para quê? Expiação do pecado e até chegarmos ao Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? É o Messias. É o Messias, o Salvador. Versículo 20. Sabe e entenda desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Yahushua, Jerusalém, até ao Mashiach, Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tronquelas. Ok. Aqui o Gabriel diz que sabe agora, desde o momento que a ordem sobre restaurar Yahushua sair, aí começa a contagem. Desde o momento que a ordem para restaurar Yahushua sair, isso é muito importante, esse ponto. Quando é que começa a contagem? Até chegarmos no fim de tudo isso. Desde o momento que a ordem sobre restaurar Yahushua
sair. E quando é que esta ordem de restaurar Yerushalayim saiu? Foi no ano 457. Ano 457. E isto encontra-se no livro de Esdras. Só tu ires para lá, recuar, abrir o livro de Esdras, encontrarás a saída da ordem. Então, versículo 26 e 27. Versículo 26 diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ok. Depois de 62 semanas o Messias já não estará. Quer dizer, você vai contar. Vais vindo, vais vindo, vais vindo. Depois de 62 semanas o Messias já não será. Já vamos continuar no versículo 26. O Messias já não estará e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quer dizer, dali, porque o Messias já não existirá. E esse povo que havia de vir, o chifre pequeno, vai destruir o santuário e o povo santo. No versículo 27 diz assim: esse mesmo chifre pequeno, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjar. Olha só, o chifre pequeno faz cessar as ofertas de manjar que se faziam e os sacrifícios que se faziam no santuário. Então, esta contagem começa, lembra-te, no ano, você tem que começar a contagem do ano 457 e tu chegarás aí. É daí que vamos pular para entendermos quando é que realmente o Messias voltará. Ali o anjo fala aí muita coisa, continuando aí sobre a profecia. Já aqui no capítulo 12, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, ou Mical, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Quer dizer, Mical vai se levantar. E haverá uma angústia qual nunca houve desde que houve nação. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Lá nos tempos, lá no futuro, haverá uma angústia, ou seja, o povo santo será perseguido. Uma perseguição enorme. Nesta perseguição vai resultar também a reação do Eterno. Esta reação do Eterno será tão forte qual nunca houve, desde que houve nação. Nunca houve uma reação do Altíssimo como aquela. Mas o povo do Altíssimo, esses aqui, vão ser salvos. Vamos lá, versículo 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e outro da outra banda. Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempo e de metade de um tempo. Ou seja, quando que essa coisa toda vai acontecer? Para aquilo que lemos de que haverá uma angústia qual nunca houve, mas só vai se livrar o povo do Altíssimo. Aqui o anjo diz que depois de um tempo e metade de um tempo. Daniel 12. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Altíssimo meu, qual será o fim destas coisas? Quer dizer, Daniel ouviu e não entendeu. Depois de um tempo, metade de um tempo. Mesma coisa, tudo do outro lado. Ouviste e não entendeste. Então, Daniel fez novamente a pergunta: quando é que será mesmo o fim disso tudo? O fim, em que o povo santo será salvo e será destruído aqueles aí que andam distraídos. Quando é que será essa separação? Quando? Aqui diz que é depois de tempo, metade de um tempo. Só que Daniel não entendeu. Por isso fez novamente a pergunta. Agora virá a resposta. Quando é que será esse assunto? Versículo 10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e também provados,
Mas os ímpios procederão impiamente, quer dizer, os ímpios irão de mal para pior. Nesse mundo em que estamos, aqui neste mundo, o mal só vai piorar. Não, vamos terminar o 10. Diz assim, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ok, enquanto a maldade vai se multiplicando, os ímpios não vão entender que o Messias está vindo, está quase, está às portas. Aí está a razão de eu fazer aí o vídeo. Mas os sábios entenderão. Aqueles que temem ao Altíssimo, os que guardam os seus mandamentos, os que guardam as suas orientações, vão entender, porque eles têm a chave. Eles têm a chave. E ali onde está o segredo. Porque o Altíssimo não deixará em branco, né? Não deixará sem informar aqueles que o temem. E o que ele vai fazer? Então, aí vamos. Versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ok, o anjo agora está a esclarecer quando que será o fim. Daniel não entendeu em cima, agora que o anjo está a falar, desde o tempo que for tirado o contínuo sacrifício. Lembras-te que o anjo cortou a mensagem lá no capítulo 8, versículo 12. O anjo estava aí a falar, em vez de esclarecer a Daniel quando é que será o fim. O anjo toma um conjunto de acontecimentos, só que no versículo 8 onde acontece o corte. O anjo vai no versículo 8, pega o corte e dá a entender. O corte foi que? O elemento-chave aí no corte é sobre a retirada do contínuo sacrifício. Então aqui o anjo pega desde o momento que foi retirado o contínuo sacrifício, voltou para esclarecer o assunto cortado em Daniel 8. Cuidado, em Daniel 8 houve queda por causa disso. Então, no começo dos Zambujeiros houve queda. Miller, lembras-te da história de Miller, né? Guilherme Miller. Ele diz desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quer dizer, a pergunta é quando é que foi tirado os sacrifícios? Segundo a Yah, diz que foi no ano 70 em que terminou-se com os sacrifícios. Então, pega ano 70, aumenta 1290 dias. Ano 70, aumentando 1290 dias, chegamos ao ano 1360. Agora, vamos continuar a ler. Será que no ano 1360 aconteceu o fim do mundo? Não. Então, vamos continuar a ler. Diz assim. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ok. O bem-aventurado é aquele que vai vivendo até no ano que 1335 dias. Ok. Então vamos fazer aqui. O que o anjo está falando? Vamos ver ainda no versículo 13. Está assim, tu, porém, vai até o fim. Ok. O anjo está falando que isso vai até o fim. Então é só fazermos como? 1360 mais 1335. Vamos chegar no ano 2695. Aí está o fim. Vais até o fim. Tu vais até o fim. Aí está o fim. Mas agora para Daniel, olha só, para Daniel, vamos continuar a ler. Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ok. O fim está ali. Mas Daniel estará repousando. Até lá, estará repousando. Eu também, que falo para ti, estarei repousando. Eu também estarei repousando. Agora, quanto tempo falta para nós chegarmos no fim? Tu pegas 2025, que é o ano em que a gente está, menos 2695. Tu perceberás que só faltam 670 anos. Só faltam 670 anos para o fim. Eu estarei dormindo. Mas estou me preparando como Daniel. Estarei dormindo, mas quero dormir na minha sorte. E tu, como é que ficas? Estarás também dormindo na tua sorte ou ficarás distraído? Prepara-te, por favor. Eu sou Atalaia. Estou avisando, o sino está tocando, que o Messias está vindo. Tu, como é que ficas? Então vamos voltar no livro de Marcos 13, versículo 20. O Messias diz, o dia e a hora ninguém sabe. Tá bom, o ano está aí, o ano está aí. O ano está ali.
2695. Ano 2695. O dia e a hora, ninguém sabe. Entendes agora o que o Messias estava querendo dizer? Quer dizer, ele não falou do ano, ele só diz o dia, a hora, se é de manhã, de tarde, o quê? Ninguém sabe, mas ele não tocou sobre o ano. Por que ele não falou sobre o ano? Porque sobre o ano está lá, que diz, porque há um sítio que ele diz assim, vocês têm pouca fé, não conseguem entender sobre os tempos. Quer dizer, já está mesmo aí, vocês não estão a entender. Isso é pouca fé. Vocês quando veem o céu assim meio avermelhado, dizem que vai chover. Quando acontece isso, dizem que. Mas sobre os tempos vocês não conseguem. Messias não fala. Simplesmente porque ele já disse no livro de Daniel. Já fala para Daniel. Mas só os sábios podem entender isso. Os demais não podem entender isso. Por isso é que, agora, nesse ano aqui, você não vai procurar dia e hora, porque dia e hora ninguém sabe. Mas o ano está aí. Agora, só mais uma atenção aqui. Isso é muito importante. Estás a ver isso que eu disse? O Messias diz que os dias serão reduzidos. Então, você não pode ficar distraído, meu irmão. Não pode ficar distraído. Agora, tu percebes que estamos tão perto do tempo da vinda do Messias. Mas antes haverá uma grande perseguição. Grande perseguição. Aqueles que confiam no Altíssimo serão perseguidos. Pessoas como eu, no futuro, não sei, num futuro breve, ou um pouquinho aí ao meio do que estamos aqui a falar, serão perseguidos. E quando forem perseguidos, a perseguição será tanta, quase já não haverá nenhum salvo na terra. A terra, por um pouco, ficaria só dos ímpios. Todos são ímpios na terra. Mas o que vai acontecer? O Messias vai reduzir o tempo. Porque imagina, com os binóculos que estamos criando, aquelas armas inteligentes, infravermelha, onde é que os escolhidos vão se esconder? Nas matas? Com a infravermelha, satélites, vão ser descobertos. Aí a mata será do alto nível. E atenção, as armas nucleares também estão sendo feitas. Para quê? Tu sabes para que fim? O Satanás está colocando na mente dos homens que quando o Messias vier no seu reino com a cidade santa, a cidade parar lá nas nuvens, nós com essas nossas armas vamos tirá-los aí em guerra. Por isso é que os filmes, se você assiste os filmes da Hollywood, falam sempre sobre alienígena que chega, os alienígenas atacam os humanos e os humanos vão contra os alienígenas e a coisa está resolvida. É sobre isso, sobre a vinda do Filho do Homem. Os filmes são feitos para treinar a nossa mente de que qualquer um que vier no nosso planeta para nos destruir, nós vamos destruí-lo. São aqueles filmes da Hollywood. Satanás está a colocar isso na mente das pessoas. E as armas também são feitas para isso. Armas de longo alcance. Porque a cidade santa estará lá no céu. O Messias estará lá nas nuvens. Então o objetivo de Satanás é que fazer isso para destruir. Mas, de repente, vai cair fogo dos céus. Os Gog e Magog que vão se juntar para destruir a cidade santa serão derribados. E a terra será restaurada. E ali teremos a vida normal que nós todos almejamos. O sofrimento acabará. Lá já não haverá lágrimas. Os assassinos, os gananciosos não vão poder entrar naquela terra. Lá não vão poder entrar, porque senão vão começar a partir o muro de Yaushalã. Nos muros tem riqueza, tem quem? Tem esmeralda, tem jaspe, não sei que tal, tem aquelas riquezas todas. Começar a depelar a cidade santa para tirar o ouro que está aí, porque na cidade santa as estradas são de ouro. Por isso é que eles não vão entrar, não podem lá chegar o gatuno. O que achas? De noite acorda, vai aí, rompe. Aqueles também que gostam de destruir a natureza, cortar árvores à toa, substâncias tóxicas, tirar nos rios, destruir os rios, também não vão aos céus. Porque lá ninguém pode sofrer. Gostam de sujar o mundo. Aqueles que sujam o mundo não vão entrar. Está lá no livro de Apocalipse. Será o tempo virá de destruir os que destroem a terra. Serão destruídos, todos esses. Porque os peixes têm que viver em paz. O mar tem que estar bonito. As águas têm que estar boas. O ar tem que ser respirável. Um ar puro. Não haverá doença,
fome. Tudo será para todos. Tu gostarias de ir neste mundo? Então, hoje mesmo, arrependa-te, converta-te, procura uma igreja adventista do sétimo dia, vai para lá, aprenda mais sobre o assunto, aprenda mais sobre a Bíblia, também inscreva-te no canal, porque vários assuntos ainda virão, e vai também, caso não tenha aí adventistas próximos, procura os Jaldins.